amados, eu quero conversar com você sobre esse tema, movimente-se. No início do culto, eu já dei ventilei algumas coisas, né, a respeito disso, e se você prestou atenção, as canções que cantamos na sequência também falavam de movimentação. Sabe o que eu entendo? Deus está falando algumas coisas conosco, Deus está dizendo que, de maneiras diferentes, nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos sair de alguns lugares que nós estamos. De um jeito, para isso vai funcionar de uma forma, para outro, isso vai funcionar de uma outra forma. Mas eu tenho absoluta convicção no meu coração, no meu espírito, que Deus está olhando para todos nós e está dizendo: movimente-se, se movimenta, não fica parado não, vai, se movimenta, porque Deus sempre fala para aqueles que estão em movimento. E isso é muito curioso na palavra de Deus. E eu quero conversar com você em cima dessa temática, baseado em um texto de Atos capítulo 16, que é um texto que o apóstolo Paulo está na segunda viagem missionária, um texto que está entre os versos 6 e 10, são poucos versos. Mas antes de chegarmos lá, eu quero falar algo sobre o contexto histórico. Algo muito curioso que acontece na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando eles saem de Antioquia da Síria e empreendem. Coloca o primeiro mapa, por favor, Gustavo. Eles saem de Antioquia da Síria, aí você está vendo do lado direito, tem um pontinho, uma seta que está chegando da parte de baixo. Isso é o retorno da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, porque ele sempre ia para Jerusalém antes de retornar para Antioquia da Síria. O QG de Paulo era Antioquia, mas no empreendimento missionário ele sempre passava em Jerusalém para prestar conta para os apóstolos, ok? E assim se reunir com os apóstolos lá. E acontece uma coisa muito interessante. Ele se movimenta, sai de Antioquia da Síria e ele empreende por terra. A primeira viagem missionária foi por mar. Ele vai para a ilha de Chipre e da ilha de Chipre ele sobe para aquela região da Pisídia e ele evangeliza em todas essas cidades que estão no meio do mapa aí. Essa parte de cima do mapa, que você está vendo, Mísia, Frígia, Galácia, né? Toda essa região hoje é a Turquia, e Paulo evangelizou as igrejas que estão exatamente no meio, numa região que é a região da Galácia. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele está escrevendo para os crentes dessas igrejas e de várias outras que nasceram do trabalho missionário dessas igrejas, que ele fez evangelização e missões na primeira viagem missionária. E, como era costume, né, ele passou, depois no retorno da primeira viagem, ele passa de novo em todas as cidades, meio que fortalecendo a vida dos cristãos, para depois retornar para a Antioquia. Na primeira viagem ele foi também para Jerusalém, participou do ano 50 do primeiro concílio da igreja, junto com Barnabé, e depois é que eles retornam para Antioquia, e nesse retorno acaba indo com Paulo e Barnabé também Silas e alguns mais da igreja de Jerusalém para acompanhar Paulo e Barnabé até Antioquia, porque o trabalho em Antioquia estava sendo explosivo, muita coisa grandiosa estava acontecendo. Quando ele empreende a segunda viagem missionária, ele pensou em passar novamente em todas as igrejas, fortalecendo os crentes. Mas, de repente, o Espírito Santo dá outra direção. Como assim? O Espírito Santo dá outra direção. Não para não, segue aí, segue em frente. E alguma coisa muito curiosa, que está aqui no texto de Atos, capítulo 16, que o Espírito Santo impediu que eles pregassem a palavra na Ásia. É curioso demais isso, é muito curioso. Eu quero
eu quero chamar a sua atenção a respeito disso, porque tem momentos na nossa vida que o Espírito Santo dá algumas direções, ou que nós estamos ouvindo algumas direções da parte de Deus que são incompreensíveis, que são ilógicas. A gente não compreende. Qual é a nossa postura diante dessas situações na nossa vida, né? Então, há muita coisa curiosa acontecendo aqui. Mas, antes da gente entrar, como eu já disse, no texto propriamente dito, de Atos 16, eu quero mostrar esse outro mapa, que é mais colorido, mais bonitinho aí, que é também a rota da segunda viagem missionária de Paulo, quando ele sai dali, passa pela Ásia, só que ele vai não para nas igrejas da Ásia, da região da Galácia, e ele segue em direção a Troade. Troade fica no extremo oeste da Ásia, às margens do Mar Egeu. Ele poderia entrar para a Europa ali mais ao norte, na cidade, esqueci o nome da cidade, que fica junta entre a Turquia e a Europa ali. Como é que é o nome daquela cidade? A antiga Constantinopla. Como é? Tudo bem. Vem comigo? Vem comigo. Não importa, você entra na Europa por ali, ou então você pega um barco no Mar Egeu e atravessa direto e cai na região da Macedônia, que a Macedônia é a Europa, é o extremo leste do continente europeu. E Paulo faz isso. Ele vai até Troade, não para em Troade, ele pega um barco e atravessa com a sua equipe toda até a região da Macedônia, e a primeira cidade que ele alcança é a cidade de Filipe. E assim, ele faz evangelização em Filipe, capítulo 16 de Atos vai mostrar isso. Ele desce para Tessalônica, ele chega até Atenas, ele vai até Corinto, depois ele retorna, dá uma passadinha ali em Éfeso. No primeiro século, Éfeso ficava às margens do Mar Egeu, e dá uma passadinha em Éfeso, e depois ele retorna para Jerusalém, finaliza a segunda viagem missionária ali em Jerusalém. Algumas informações, né? O que é que está acontecendo? Isso está acontecendo por volta entre o ano 50 e o ano 53. A primeira viagem missionária aconteceu provavelmente entre os anos de 48 a 50, ou 47 a 49. Foram 2 anos e meio de viagem missionária na primeira viagem missionária de Paulo. A segunda, foram 4 anos, quase 4 anos, na segunda viagem missionária. E isso que está acontecendo, dele passar direto e cair direto na região da Europa e evangelizar na Macedônia, isso possivelmente esteja acontecendo lá pelo ano 51, final do ano 50 da era cristã e no final do ano 51. Nesse tempo, Cláudio era o imperador e o Sérgio Paulo era o governador da Judéia. Muito interessante, porque não muito tempo da conversão de Paulo. Paulo se converteu no ano 37 da era cristã. Quem está comigo? Paulo se converteu no ano 37, pode ter variações, 37, 36, 38, 39, alguns variam um pouco, no ano 37. E no ano 37, que foi o ano da conversão do apóstolo Paulo, ali no caminho de Damasco, o imperador de Roma era Calígula. Então você que estudou um pouco de história geral, vai entender a situação dramática que estava o mundo nesse tempo. E no tempo isso foi praticamente 7 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou lá pelo ano 30. O apóstolo Paulo, na época da morte e ressurreição, quem era o imperador de Roma era Tibério César, que deu o nome da cidade de Tiberíades, às margens do Mar da Galileia. E assim, ele se converte, 7 anos depois, morre e ressuscita Jesus. 7 anos depois, o apóstolo
Paulo, ou Saulo, se converte no ano de 37, Calígula era imperador, logo depois Calígula morre e Cláudio assume o Império Romano, e um tal de Herodes Agripa I é o governador da Judéia no tempo em que o apóstolo Paulo, já convertido, empreende uma viagem para Jerusalém, depois vai para Tarso, fica anos longe do trabalho missionário, volta para Tarso e 10 anos depois, Barnabé vai em busca de Tarso, de Paulo, e depois traz ele de volta para Antioquia e faz de Paulo, em Antioquia, um dos grandes líderes que depois foi separado para a obra missionária no capítulo 13 de Atos. Esses dados são importantes porque o mundo está acontecendo muito movimento, né? Muita coisa importante está acontecendo na história, no meio do trabalho missionário, que às vezes até atrapalhava o trabalho missionário do apóstolo Paulo. Mas esses movimentos, eles estão acontecendo. Quando Paulo ele inicia a sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50, ou no final do ano 50, esse dado é importante para nós, porque o primeiro grande concílio da igreja cristã, que aconteceu em Jerusalém, aconteceu no ano 50. Esse dado é um dado histórico, não apenas, na Bíblia não diz o ano, né? Mas na história a gente tem esse dado. Então isso é muito importante da gente saber e encaixar todos os eventos dentro de uma cronologia na história da igreja no primeiro século. E lá pelo final do ano 50, então, quando ele sai de Jerusalém do primeiro concílio, volta para Antioquia e inicia a sua segunda viagem missionária. E tudo isso está acontecendo no período que Cláudio era o imperador e Marco Antônio Félix era o governador da Judéia. E muita coisa está acontecendo. Por quê? No período de Cláudio é que aquela fome em todo o mundo passou a acontecer, uma fome profetizada por um profeta que, no livro de Atos, no capítulo 11, verso 28, um tal de Ágabo, ele disse que uma grande fome cobriria toda a terra. 2 anos praticamente depois dessa profecia, no ano de 46, na época que o Cláudio era imperador, uma grande fome tomou todo o planeta. Muito bem. E no meio de uma escassez, por isso o povo de Jerusalém precisava de ofertas, por isso Paulo estava recolhendo ofertas, o povo de Jerusalém também, além da perseguição e da mortandade, a perseguição contra os cristãos em Jerusalém, tinha uma fome em toda a terra, só coisa fácil de resolver, só coisa tranquila. Os cristãos e os trabalhos missionários, os missionários e Paulo e os demais apóstolos, eles eram perseguidos pelos judeus, queriam matar eles de todo jeito, e eram perseguidos pelos romanos, queriam esganar eles de todos os jeitos. Nesse período chegou Cláudio, até 49, Cláudio dá um edito. Não sei se você lê algum livro, o edito de Cláudio, ele expulsou de Roma todos os judeus. Então aconteceu uma diáspora ao inverso, né? Saíram os judeus de Roma expulsos e foram se espalhando por toda a Ásia, entre a Europa e Israel. Os judeus foram se instalando em toda essa região e muitos eram judeus convertidos que estavam em Roma. E quando eles foram se espalhando, eles foram também evangelizando. A igreja foi se espalhando por onde eles foram, alguns cristãos, não muitos, alguns cristãos. Então, houve muita confusão nesse tempo em que o evangelho estava sendo pregado e Paulo estava fazendo a sua obra missionária. Muito bem, por que eu estou falando tudo isso? Movimentos. Mais ainda não, né? Por que eu também estou mostrando esses mapas para vocês? E repartindo informações da história do primeiro século. Porque nós precisamos estudar. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa entender o que estava acontecendo no livro de Atos. Você precisa entender o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo e suas viagens missionárias. Precisa comprar a Bíblia de estudo para entender o contexto histórico, político, religioso e as lutas e as dificuldades que todos
estavam passando, que é muito diferente de hoje. Hoje a gente não tem problema. Nós precisamos estudar. Nós precisamos romper com aquele conhecimento que bate num teto muito baixo das Escrituras. E quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estudar a Bíblia, a gente não se contentar, não se contente, não se contente com uma só leitura, com duas só leituras, com 3 leituras, não se contente com um comentário a mais, um livro de história, uma exposição bíblica à parte, uma Bíblia de estudo, 2 Bíblias de estudo, não se contente. Amém? Não se contente. Eu estou dando essas informações, se você nunca olhou os mapas que estão na sua Bíblia, e se você nunca viu essas datas, provavelmente tudo isso está tudo fazendo uma bagunça na sua cabeça. Eu sei disso. Então, para que eu estou gastando esse tempo falando isso? Porque nós temos muita ferramenta de estudo na nossa mão. E nós precisamos nos movimentar na direção do conhecimento. E com isso, eu digo a primeira coisa que Deus está dizendo para todos nós: movimento. Movimente-se na direção do conhecimento. Nunca fique satisfeito com uma só leitura, com 2 leituras, 3 leituras, 4 leituras. Sabe, quando eu fiz seminário, os professores de homilética diziam o seguinte, que você tem que ler um texto antes de pregar. Se você não conhece muito, como você não tem muita experiência, você tem que ler um texto pelo menos 20 vezes antes de pensar em estruturar homileticamente o texto para transformar ele numa homilia, para transformar ele numa pregação. 20 vezes. Vão comigo? 20 vezes? Por isso que na aula de Efésios, a proposta foi ler o livro de Efésios toda semana. Toda semana. Por isso, na classe de treinamento de líderes, leia 2 Timóteo toda semana. No mínimo uma vez por semana, 2 Timóteo. Na semana seguinte, a mesma coisa. Na outra, a mesma coisa. Na outra, a mesma coisa. Porque a gente precisa encher a nossa mente com conhecimento. Agora, a palavra buscar implica em movimento, implica em esforço, implica em direção, em objetividade, implica em definir alvo. Eu quero conhecer melhor, para que o entendimento do que está acontecendo na palavra de Deus entre no meu coração. E os valores do cristianismo, valores não apenas os fundamentos da fé, mas os valores ligados à história da igreja que eu faço parte, estejam no meu coração, para que a minha compreensão de todos os movimentos missionários da igreja seja ampliado. E isso crie crenças dentro de mim. O conhecimento seja estruturado dentro de mim. Amém, gente? Nós precisamos nos movimentar na direção do conhecimento da palavra de Deus. Deus está dizendo isso para nós. E antes que alguém se irrite e fique falando, pô, pastor Paulo sempre fala um monte de coisa que eu não entendo nada. Vai estudar. Vem estudar. Estuda mais a Bíblia. Porque eu vou continuar falando um monte de coisa que muita gente não entende. Você precisa vir comigo. Mesmo que a gente não se reúna em classes de estudo, você na sua casa, você precisa separar o seu tempo de devocional e o seu tempo de leitura e conhecimento. Invista em você mesmo, no seu conhecimento bíblico. Amém, gente? A palavra tem que encher nossa cabeça, tem que encher nosso coração. E quando a gente está fazendo isso, a gente passa a ouvir melhor Deus, a gente passa a ouvir melhor o Espírito Santo,
a gente passa a discernir melhor as vontades de Deus, a gente passa a discernir melhor os comandos que Deus dá e as sabedorias de Deus que podem ser aplicadas na nossa vida quando a gente está diante de um dilema ou de uma necessidade para tomar uma decisão relacionada ao trabalho, relacionada à família, relacionada a projetos, relacionada a finanças, relacionada a seja lá o que for. A nossa cabeça e o nosso coração está cheio dos valores das sabedorias de Deus e a minha audição espiritual está mais afinada e eu paro para orar e para buscar o Senhor, movimento, buscar o Senhor a respeito de alguma coisa, a possibilidade de eu ouvir o Espírito Santo, de entender as suas direções é muito maior. Amém, queridos? É muito maior. É isso que eu quero para cada um de vocês. Que a sua capacidade de compreensão das coisas espirituais amplie e aumente. Que a sua capacidade de discernir as sabedorias divinas aumente. Que a sua capacidade de audição espiritual amplifique. Que a sua capacidade de discernir as vontades do coração de Deus se amplifique dentro da sua vida e dentro das experiências que você tem na sua vida. Amém, gente? Amém. É isso que eu quero. Mas isso não acontece sem movimento, sem esforço, sem dedicação, sem direção, sem meta. Amém, queridos? Movimento. Aí quando a gente vai para Atos, no texto que eu mencionei, a gente vê o seguinte texto. E, percorrendo a região frígio-gálata, essa região frígio-gálata é essa em verde que está aí nesse mapa. Porque fica nessa região todas as igrejas da primeira viagem missionária. Ok? Isso é muito significativo. Quando a gente diz, foram 2 anos e meio. Qual a importância de saber que o Paulo viajou, passou por aí 2 anos e meio? É muito, muito importante. O tempo que ele passou, o que aconteceu, a história do que aconteceu é muito importante. Quando ele retorna para Antioquia com os relatórios e tudo mais, as perseguições que ele sofreu ali, foi castigado, foi perseguido, foram acusados, muita coisa aconteceu. Foi abandonado por João Marcos. O João Marcos, no meio da primeira viagem missionária, abandonou o apóstolo Paulo e voltou para casa. Ele era primo de Barnabé. Aí, Paulo quis esganar ele. Um homem de Deus santo. Não, ele quis esganar João Marcos. Era o que ele quis fazer com João Marcos. Tanto que no começo da segunda viagem missionária, Barnabé ia com ele de novo. E Barnabé falou, vamos levar João Marcos? Paulo falou, não. Não vamos levar João Marcos porque ele é um moleque. Ele nos abandonou na primeira. Eu não vou levar essa mochila agora. Essa mala sem alça comigo de novo. Porque ele é mole, ele vai afrouxar e depois vai voltar. Para andar nesses empreendimentos missionários, não dá para ser mala sem alça. Tem que vir Barnabé. Mas Paulo, ele está crescendo, ele amadureceu, já foi alguns anos atrás que isso aconteceu. Eu não vou levar João Marcos. Barnabé brigou com o apóstolo Paulo, a palavra de Deus fala que eles foram para um fight federal, só não foi na mão, só não saiu na mão. Ele fala assim, que horror. Mano, a gente é tudo igual. Desde o primeiro século, nós é tudo tranqueira. Só o Espírito Santo em nós é que salva. Foram para o fight. No começo de uma viagem missionária, o maior BO na igreja de Antioquia. Brigueiro. Mas brigueiro federal. O Humberto não vai falar assim, então não vou. Eu não vou começar. Então não vai para o senhor, vai com a tua turma. Pá. Aí Barnabé pega João Marcos e sobe para a região do Iraque e vai fazer missões lá para cima. Aí Paulo fala assim, então vai você, Silas, vem comigo. Aí o Silas, que tinha subido de Jerusalém, depois do final da primeira viagem missionária, foi com o apóstolo Paulo empreender essa segunda viagem missionária. Por isso que no capítulo 16 está Paulo e Silas na prisão em Filipos. Mas aí na caminhada ele encontra Timóteo. Aí Timóteo entra na equipe missionária de Paulo na segunda viagem. Aí Silas, depois em Timóteo, lá no capítulo, a gente vai ler, Lucas,
aí adere à equipe missionária da segunda viagem missionária. Quando ele está já na região da Macedônia, ele tem uma baita equipe, um monte de gente ajudando ele a fazer o trabalho missionário. Por fim das contas, só para você não ficar assim preocupado com a relação de Paulo com João Marcos, depois eles se reconciliaram. João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. Amadureceu ou não amadureceu? Ele cresceu. Ele foi o primeiro evangelho escrito dos 4 evangelhos, dos 3 sinóticos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro escrito. Depois, João Marcos, ele andou com Barnabé, depois ele colou em Pedro, e ele passou a andar com o apóstolo Pedro bastante nos seus empreendimentos missionários, com Paulo não mais. Mas passou a andar com Pedro, e em função das informações que ele teve de Pedro, ele escreveu o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos acabou sendo um documento, um dos documentos que Mateus usou para escrever o seu Evangelho, que Lucas usou para escrever o seu Evangelho, e que certamente João utilizou também em conhecimento, porque o Evangelho de João, João escreveu provavelmente depois do ano 70, né? Muitos anos depois. Mas talvez na década de 50, né? Entre 50 e 60, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos foi escrito, não tenho muita certeza. Talvez no ano de 52 a 54, não dá para a gente ter muita certeza. Mas é o cara do Evangelho de Marcos, é o João Marcos, esse sem noção aí, que deixou Paulo na mão, que depois agregou os empreendimentos missionários de Barnabé e de Pedro. Amém, queridos? Então, está acontecendo aí, beleza. Essas informações, eu estou acrescentando bônus de dados históricos para você, amém? Estou fazendo isso a propósito. Eu estou acrescentando isso para você, porque isso enriquece. Amém, gente? Eu não sei para você, mas meu coração, eu me sinto lá. Eu me sinto lá. Eu me sinto na Ásia. Eu me sinto na Turquia, eu me sinto em Israel. Eu me sinto lá perto de Paulo e Barnabé, eles só faltavam meter a mão na cara do outro, eu estou lá perto. Peraí, vamos lá. Não, menos. Eu me sinto lá no meio do fight. Né? E depois, aí, foram evangelizar para um canto, a gente vai evangelizar para um canto? Vai, mas o evangelho está espalhando. Pá. Eu me sinto no meio da bagunça. Né? E isso enriquece, dá sentido a todas as coisas. É história, é a vida da nossa igreja. Nós nos convertemos há 2000 anos depois de tudo isso daqui, mas nós somos dessa mesma igreja. É o nosso povo. É a nossa história, é por causa deles que a gente está aqui. É por causa do trabalho do apóstolo Paulo, evangelizando os gentios, que o evangelho chegou no mundo ocidental. O mundo do ocidente foi evangelizado por causa desses caras aqui. E o evangelho chegou até nós por causa desses caras que, antes de empreender uma viagem missionária, saiu no fight com outro irmão. Mas o evangelho chegou. Às vezes parece que sai as coisas meio nos trancos e barrancos, mas vai. Mas a coisa vai. E acontece. Porque o Espírito Santo parece que em muitos momentos não está dependendo da nossa performance. Muitas vezes o Espírito Santo não está dependendo das nossas performances. Ele vai fazer a obra. Pega um vaso quebrado igual nós, igual eu, e usa como ele bem entender, mas eu continuo só sendo um vaso quebrado restaurado. Eu não vou passar disso. E o Espírito Santo é que vai fazendo as coisas, né? Isso enriquece. E eu estou fazendo a propósito. Movimente-se na direção do conhecimento. Então, passaram pela região da Frígio-Gálata e seguiram em frente. Eles estão no meio de um movimento. Eles vão para o empreendimento missionário. Aí falou assim, vamos alcançar aquelas igrejas. O Espírito Santo fala, não, segue aí. Pô, sigo, vou embora. Aí passou direto, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia.
defrontando Mísia. A região da Mísia é essa em laranja, do lado esquerdo da verde, lá em cima, naquela lista em vermelho, perto de Troade, ali perto do Mar Egeu. Essa região toda ali é a região da Mísia. Então Paulo seguiu. Ele e a equipe foram andando. Quando chegaram, vamos parar por aqui, o Espírito Santo, não, segue aí, não mandei parar. E eles batem lá em Troade. Chegamos em Troade, e agora? Pararam em Troade, porque eles estão andando, tudo isso é a pé, né? Andaram a Turquia inteira a pé, chegando a Troade. Muito bem. Aí nos versos 7 e 8, parece que ele dá uma ampliada no que ele disse no verso 6. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, que fica nessa região da Mísia aí. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Não para evangelizar ainda. Segue. E no verso 8, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Desceram porque é litoral do Mar Egeu. Quando chegaram lá, à noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Onde ele teve essa visão? Em Troade. Ele atravessou a Ásia inteira, sem uma direção específica. A única palavra que ele tinha é se movimenta. Mas para aqueles que estão em movimento, uma hora, Deus vai falar. Agora, para aqueles que não se movimentam, se Deus falar, você não vai estar no lugar certo, na hora certa. Porque Deus fala. Mas se você não estiver no lugar certo, na hora certa, às vezes você não ouça. Lá em Troade, Deus resolveu falar. É muito interessante isso, amados, é muito interessante. Nem sempre Deus dá as respostas para a gente. A gente faz um monte de pergunta para o Senhor e Deus fica em silêncio. Mas você fala, mas é importante que Ele me responda. Isso vai definir muitas coisas na minha vida. Mas é movimento, talvez esse seja um segredo. Um segredo daqueles que ouvem Deus. Tem que estar em movimento. Se você ficar parado em casa, num tipo de espera passiva, você não vai ouvir Deus. É muito curioso que todas as palavras na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as palavras esperar, aguardar no Senhor, esperar no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, Salmos, Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que aguardam no Senhor, Isaías capítulo 40 também. Todas as palavras esperar no Antigo Testamento e no Novo, elas estão na voz ativa e não na voz passiva. O esperar e o aguardar em Deus, esse negócio de a gente esperar Deus e aguardar Deus, não é como quem senta, fica parado, a vida está passando e você está parado, esperando Deus falar alguma coisa. Não é assim, não funciona. Deus fala para quem se movimenta. Lembra de Abraão? Sai da casa da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Para onde? Anda. Sai andando aí. Para onde mesmo? O senhor vai dar para o senhor dar o GPS, o link, manda o link do Maps para eu saber onde eu vou parar, para eu ter uma direção. Deus falou assim, cara, só começa a andar. Pô, mas não era importante Deus falar para ele o fim das coisas? O lugar onde ele ia parar, ele tinha um norte, ele tinha uma direção. Por que Deus não simplesmente facilita as coisas? Por que às vezes Deus complica? É porque Ele está sempre tratando alguma coisa dentro da gente.
Quando ele está complicando, não é porque ele está complicando, é que ele está trabalhando para revelar um monte de coisa dentro do nosso coração e que na caminhada, no exercício de esperar, de buscar, a gente vai sendo processado. Nós vamos sendo processados e vai sendo amaciado, vai sendo moído e a gente vai aprendendo e aprendendo a conhecer Deus. Imagina o seguinte, Abraão sai da sua terra lá, ele estava em Harã, já não estava mais em Ur dos Caldeus, ele foi até Harã, bem ao norte de Israel, e depois ele sai de Harã e ele empreende uma caminhada de, sei lá, não sei quanto, talvez 2.000 quilômetros até a região de Canaã, né? E ele sai andando, ele não sabia, mas ele estava pisando na terra, e isso tinha um símbolo profético, sai e vai pisando na terra, movimento, ele não entendeu isso de primeira, mas lá na frente, ele entendeu a terra que os teus pés pisarem, essa terra eu te darei. Que implicação tem esse negócio? É movimento, filho. Você tem que se movimentar. Na movimentação, você vai cobrindo o território, você vai observando, você vai entendendo. E na caminhada, você tem a chance de ouvir Deus, de conversar com Deus, de orar, de ouvir a sua voz e de ir entendendo os comandos. Ele dá um comando, obedece o primeiro comando. Ele não vai dar o segundo comando enquanto você não obedecer o primeiro. Aí Abraão entendeu como Deus funciona. A gente precisa entender como Deus funciona. Amém, queridos? Eu não fico satisfeito em liberar uma palavra de bênção para você voltar super abençoado. Eu quero isso tudo sempre eu quero tudo isso. Mas não é só isso. Sabe, o meu coração de mestre, de professor, eu estou sempre preocupado com o concreto debaixo da terra. Eu estou sempre preocupado com a fortaleza das estruturas que estão na sua vida cristã. Eu estou sempre preocupado com a qualidade do ferro que faz parte dos seus alicerces. Qual é a profundidade do alicerce aí na sua vida cristã? Eu estou sempre mirando para baixo, porque eu sei que quanto mais crescer para baixo, mais eu posso crescer para cima. Não é assim num prédio? É assim que eu funciono. Então, eu quero que você seja poderosamente abençoado, mas algumas coisas, para serem ajustadas na nossa vida, elas precisam ser modificadas aqui nas bases. E uma das coisas que precisam ser modificadas aqui na base é a gente aprender a esperar de maneira ativa. Eu me movimento. Deus falou para esperar? Amém, mas eu vou me movimentar. Ô líder de célula, o que está rolando aí? O que a gente vai fazer? Qual é o mercado que a gente tem que fazer? Ô líder, qual é a próxima reunião? Você está precisando de ajuda? Quais são os próximos projetos? Ô Renan, está precisando puxar ferro aqui e pintar e lixar e esticar esse negócio aqui? O que está rolando? Ô líder, eu estou disponível, posso ajudar você a ministrar aula na próxima semana? Qual é o próximo projeto? Crianças, tem gente precisando da cozinha aí? Tem gente para lavar louça? Eu vou aí lavar louça. Movimento. Adolescentes, está mó barato. Benção demais esses adolescentes, muito movimento, programação. Será que tem pouca gente trabalhando muito? Acho que eu vou ajudar. Eu colo no Reginaldo, colo no Clebinho, colo em todo mundo que está, no Luiz, nos jovens. Eu vou colar nessa galera que está fazendo as coisas para eu me dispor. Movimento. Amém, gente? As coisas estão acontecendo. Movimento. Aí, enquanto você vai se movimentando, aí Deus fala, você vai estar no lugar certo, com a pessoa certa, ali, aquele instante, com aquela pessoa. Aí Deus fala, movimento. Interessante, lembra de Ana, a mãe de Samuel? Ela orava perseverantemente para Deus lhe dar um filho, porque ela era estéril. Então, ela saía da sua casa, ela e o marido, empreendia uma viagem, a pé, com carroça, com animal, eu não sei, empreendia uma viagem enorme até chegar no tabernáculo onde estava erguido
ali provavelmente em Siló, em Shiló, e o Eli estava lá, que era o sacerdote, era um cabeção, mas ele era o sacerdote, mesmo assim foi dele que saiu a palavra de cura de Ana. Era um cabeção, mas foi dele que saiu a palavra de cura. Ele era a autoridade. Ele era a autoridade. Respeite a autoridade. Seja quem for, mesmo que ela não tenha caráter. Mas se ele está lá, ok? Se ele está lá, tem que respeitar. E é uma palavra de Deus a respeito disso. Muito bem. Ana e Eucana chegaram lá, orando, jejuando, mas eles se movimentaram, a família se movimentou. A palavra de cura e transformação para Ana e sua família saiu de lá, daquele lugar. E se eles não tivessem ido? Eles não tinham recebido. E se Moisés, negócio familiar, as ovelhas do sogro, o sogro gosta de mim, estou bem casado com a filha dele, está tranquilo, não vou abusar do trabalho, mas não vou trabalhar muito não. Esse camarada, esse Moisés, ele saiu da região de Midian e ele deu uma volta de mais ou menos 400 quilômetros. 400 quilômetros, cuidando do seu rebanho. Eles saíam, eles ficavam 4 meses fora, para procurar água, para procurar pasto adequado. Ele saiu da região de Midian, que fica na região da Arábia, Jordânia. Ele subiu, passou pelo Golfo de Acaba, desceu, foi se encontrar lá perto do monte, Monte Sião. Entre o Golfo de Acaba e Monte Sião, talvez haja uma distância de uns 150, 200 quilômetros. Ele saiu de um canto, deu a volta, foi parar lá no Monte Horebe, no Monte Sião, e lá, cuidando das ovelhas, trabalhando, fazendo o que ele tinha que fazer de maneira excelente, foi lá que ele viu a sarça. Ele estava no lugar certo, na hora certa, porque estava em movimento. Amém, gente? E se a gente continuar de Gênesis a Apocalipse, a gente só vai observar que os homens que ouviram Deus, os homens que foram usados pelo Senhor, todos eles, de alguma forma, estavam em movimento. Amós, o profeta Amós, ele era do agro e era pecuarista também. Ele era fazendeiro, ele estava trabalhando. E Deus chama ele para exercer o ministério, que foi de mais ou menos uns 3 meses, para depois voltar para os seus negócios. Ele estava no meio do trabalho. Quando Deus chama Eliseu, onde Eliseu estava quando Deus chama Eliseu? Com as suas juntas de boi. Ele estava no trabalho da família. Ele estava no negócio. E quando Deus chama Gideão, onde ele estava? Trabalhando, se movimentando, dentro de um lagar. Pisando o trigo dentro de um lagar, escondido com medo, mas ele estava trabalhando, ele estava se movimentando, ele estava fazendo as coisas. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra Deus falando assim: ei, você que não está fazendo nada, venha me servir. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra isso. Parece que Deus usa os que estão mais atarefados. A minha lista de tarefa é de 20 itens essa semana. Só? Aí tem uma lista de tarefa 5. Provavelmente Deus escolha esse que tem uma lista de 20. Parece que Deus acrescenta. Deus é assim. Deus funciona desse jeito. Jesus vai chamar os seus discípulos, Pedro, Tiago, João, André. Onde eles estavam? Pescando, trabalhando nos negócios da família, todos em movimento. Todos em movimento. Parece que Deus gosta de movimento. Amém, queridos? Aí, Paulo atravessa a Ásia inteira, e lá em Trode é que ele tem a visão. Amado, eu não sei o que isso significa no teu coração. O que eu tenho no meu coração
é que Deus está falando assim: eu tenho tanta resposta para dar aqui, mas eu só vou dar para aqueles que estiverem em movimento. Eu tenho muita revelação e sabedoria para dispensar aqui, mas eu estou esperando que os meus filhos se movimentem. Porque é assim que eu gosto e é assim que eu funciono. Amém, gente? Aí, o texto segue. Vem, passa-nos na Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A conclusão só foi nesse momento. Agora, eu chamo a sua atenção para o seguinte: quem está escrevendo o livro de Atos é Lucas, não é Paulo. E ele usa, na primeira pessoa do plural, nós entendemos, nós chegamos à conclusão. Isso significa que Lucas já era parte do time, já parte da equipe do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, provavelmente, junto com Silas, junto com Timóteo e alguns mais que montavam a equipe de missões do apóstolo Paulo, eles entraram em conselho, eles oraram, eles conversaram entre si e eles chegaram juntos a uma conclusão. Deus está dizendo, a partir da visão de Paulo, do sonho de Paulo, é para ir para lá, vamos para a Macedônia. E vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? A gente não sabe, mas Deus falou para ir. A primeira cidade que eles vão evangelizar é Filipos. E foi nessa cidade que bateram tanto em Paulo que ele foi tido como morto. Belezinha. Legal? E daí? Eu particularmente acredito que ele morreu. Aí, de repente, quando for olhar Paulo, estava caído, ele levantou e saiu andando. Aí botaram ele na prisão, porque ele não tinha morrido, depois de apanhar tanto. Botaram ele dentro da prisão junto com Silas. Aí, ao invés de ele ficar reclamando de tudo o que estava acontecendo, começam a louvar, né? E acontece o milagre de Atos 16, da prisão se abrir, as cadeias se romperem, e o carcereiro e a família serem salvos e serem batizados. Movimento. A primeira coisa, eu vou resumir agora e encerrar. Deus está dizendo para a gente se movimentar na direção do conhecimento dEle e do conhecimento da sua palavra. Amém? Deus está dizendo isso para nós. Uma segunda coisa que Ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: eu falo com quem está em movimento. Eu falo com clareza, explicitude, força, nitidez, revelação com quem está em movimento. Eu falo, em terceiro lugar, eu falo com uma equipe que está em movimento. Que foi isso que eu estou vendo acontecer aqui com Lucas, no último versículo. A gente não está sozinho. Quando a gente se movimenta, a gente não se movimenta sozinho. A gente sempre se movimenta em equipe. A igreja é uma equipe, nós somos em equipe, nós nos movimentamos em equipe, nós servimos os adolescentes em equipe, servimos os jovens em equipe, servimos as crianças em equipe, servimos as células em equipe, servimos fazendo serviços pastorais em equipe, nós fazemos serviços de manutenção em equipe, nós trabalhamos da mídia em equipe, nós só trabalhamos em equipe. Nós servimos Viva Mais em equipe, no trabalho de louvor, todo trabalho, é tudo em equipe, nós nunca nos movimentamos sozinhos, não tem monoministério, não existe monoministério na Bíblia, só pluri, só muita gente envolvida em muita coisa.
A cozinha não é de um nem de dois, a cozinha é de um monte de gente. As panelas da nossa igreja não é de um nem de dois, as panelas são de todo mundo. As vassouras também. É só em equipe que a gente se move. Então a gente precisa empreender alguns movimentos na direção do conhecimento. Empreender movimento na direção do serviço. E quando você fizer isso, você vai começar a ouvir Deus, porque você está a serviço, Deus gosta disso, Deus gosta disso, Deus gosta disso. Deus gosta tanto de ver seus filhos em movimento, mas não entre casa e igreja, igreja casa, aí salta uma semana, casa igreja, igreja casa, salta mais 2 semanas, casa igreja, igreja casa. Aí não salta, casa, igreja, igreja, casa. Não é esse movimento que a gente está falando. Quem entende? Quem entende que não é esse movimento que a gente está falando? Não, gente. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de envolvimento. Envolvimento e movimento. E em equipe. Se movimentar para o conhecimento, se movimentar para o serviço, mas se movimentar em equipe. Se mistura aí. Se mistura aí. Que Deus vai falar. Tem muita coisa linda para acontecer. Amém, queridos? Alguns de nós e muitos de nós, Deus está falando para nos movimentarmos. Deus está dizendo, se movimenta. Porque eu tenho coisa para falar, para revelar, só quando você começar a se movimentar. Mas isso é bênção. Eu fico muito feliz de falar essa palavra para vocês. Eu fico muito feliz. Eu fico empolgado. Para falar a verdade, eu fico empolgado. Meu coração está empolgado com uma coisa dessa. Porque eu vejo o movimento. Quando eu vejo o movimento, Deus vai falar. Milagre. Muita coisa, unção, graça, se multiplicar. Muita coisa vai começar a acontecer no movimento. Mas alguns, talvez aqui, hoje, precisem se movimentar na direção de Jesus. Nós que já andamos com Jesus, a gente precisa se movimentar na direção da missão. Nós nos movimentamos na direção do serviço, na direção da missão, na direção dos propósitos. Nós não podemos ficar parados e as coisas acontecendo. A gente se movimenta e entra, se engaja. Mas alguns precisam se movimentar da onde estão para Jesus. Aí, esse é o começo de tudo. Se aproxima de Jesus, se movimenta na direção do perdão, se movimenta na direção da salvação, se movimenta na direção do senhorio de Jesus Cristo. E depois disso, a gente empreende o movimento na direção do serviço, na direção da missão. O que for, pastor, mas o quê? O que tiver diante de você, abre o olho e observa. Ainda estou buscando o meu chamado. Se mete com tudo que está diante de você, pô. Não fica escolhendo, não. Se envolve com tudo, é só abrir o olho e olhar, e observar. Se envolve. Aí, não é legal. Aí, vai no 2, não me senti. Vai no 3, no 4, uau, me encontrei. Mas teve um movimento. Amém, gente? Teve um movimento. Precisa acontecer. Agora, eu quero fazer 2 apelos.